Felipe Luiz considera Eric Pulgar indispensável. O Flamengo já marcou uma reunião para retomar conversas sobre renovação de contrato. E o pai do Gerson deu uma declaração polêmica e pediu valorização salarial para o jogador. E o Flamengo prepara uma linda homenagem para os garotos do Ninho no jogo contra o Fluminense. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar todas e aproveitar para deixar aquele like. Quando nós chegamos aqui no Flamengo, né, nós chegamos numa época muito difícil, né, época complicada. Eu nunca fui, e nem o Gerson, de exigir milhões, trilhões, nada para atuar, não só no Flamengo, como em nenhum clube que nós vamos. Só que quando eu chego no Flamengo, para Gerson vir para o Flamengo, filho, o Gerson teve que abrir mão de salário dele. Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar e o jogador, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece. Agora, o Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson foi convocado, está jogando, o Gerson ele está fazendo o que ele tem que fazer, porque ele é o profissional do clube. Com direito a ser capitão ainda. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. Vou começar o vídeo falando aí dessa entrevista em um podcast que o pai do Gerson deu, de forma muito, complicado. O pai dele, que além de pai, também é um dos empresários do jogador, foi lá e disse que o filho não é valorizado no Flamengo, tá? E isso é uma grande mentira. É óbvio que o Gerson é muito valorizado no Flamengo. É claro que o Flamengo valoriza isso. Ou você acha que o time dá a abraçadeira de capitão para um jogador é desvalorizar o jogador? Será que é desvalorizar o jogador? Eu acho que não, né? E aí quando o pai do Gerson fala sobre isso, e ele claramente na declaração, ele se refere à antiga diretoria, ao presidente Landim, é claro, ele está se referindo a Landim, mas ele não especifica que a crítica dele ali é para a antiga gestão. Ele não deixa isso explícito, mas todo mundo sabe. A forma como ele fala, olha, a gente chegou num momento difícil, quando o Gerson veio para o Flamengo em 2019, ele sai com o mesmo salário, e aí eu não reclamo e tal. E aí quando o Gerson retorna para o Flamengo, a gente tem que lembrar isso, ainda era o Landim o presidente. Atualmente, a nova gestão está trabalhando com o Gerson desde janeiro só. Tipo, 2 meses. E aí ele falar isso agora é querer provocar uma briga interna, querer provocar conversa, disse-me-disse, em um ambiente que está fluindo tão bem. Tá? É querer trazer caos num local que só há paz, que é o momento atual do Flamengo, que é o momento atual do Gerson como capitão e líder do Flamengo nesse momento. Então acho que a declaração do pai do Gerson, ela foi muito afobada. Ela não foi pensada, não sei se o Gerson sabia que ele ia falar aquilo, eu acho que não sabia. Também é pai, ele não vai controlar o cara, né? O que ele vai falar, o que ele deixa de falar. Mas a partir do momento que ele fala como empresário do jogador, ele tem que ter cuidado no que ele vai falar, justamente para não dar esse tipo de polêmica. Que é óbvio que o Flamengo valoriza o Gerson. E se vai chegar propostas para o Gerson que deve chegar, o Flamengo vai ter que fazer alguma coisa para segurar o jogador. O salário dele atualmente é muito bom. O Gerson não recebe 300, 400 mil reais. É muito bom. Se o pai dele, o Marcão, considera o salário baixo, chama o Flamengo, como um dos empresários do jogador, se reúne e fala, olha, eu acho que o salário está baixo, vamos resolver isso aqui? Vamos conversar, vamos acertar, porque meu filho está performando. Inclusive é titular da seleção brasileira. E aí eu quero uma valorização. Chega pro Flamengo e conversa sobre isso. É simples. E aí eu volto a repetir. O Gerson é muito valorizado no Flamengo. A torcida ama o Gerson, cara. Cara, eu amo o Gerson. O Gerson é um dos capitães mais incríveis que eu tive a oportunidade de ver com a abraçadeira de capitão do Flamengo. É um dos maiores. Incrível, realmente. A forma como ele lidera a equipe, a forma como ele passa pra nação que ele ama o Flamengo. E dizer que o cara não é valorizado, pelo amor de Deus, é querer puxar confusão pra um local que não tem confusão. O ambiente atual do Flamengo é muito bom. E aí o pai dele vai lá, eu acho que fala até mais com um rancor. Eu acho que ele tem uma mágoa da antiga gestão, que isso aqui, essa declaração dele todinha, não foi pro BAP. Foi pro Rodolfo Landim.
Rodolfo Landim era o presidente quando o Gerson veio a primeira, quando o Gerson veio a segunda vez para o Flamengo. Tá? Rodolfo Landim e Marcos Braz. Então, esse questionamento do pai do Gerson aqui não é para o BAP, não é para a atual gestão do Flamengo, é para a antiga. Mas eu acho que ele errou, mas errou muito feio quando ele coloca a crítica dele para o presente. O meu filho não é valorizado, não é? Ele erra muito, cara. Então, qual era dele? Quer criticar a antiga gestão? Quer criticar o Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia? Olha, naquela época o meu filho não estava sendo valorizado, ele não foi valorizado, porque conversaram isso, assado, cozido, e não cumpriram e tal, sabe? E aí, acabava por ali mesmo. Então, acho que ele errou muito, muito mesmo. Ele tem que ter muita calma e cuidado com as palavras que ele vai falar quando se mencionar no jogador do tamanho do Gerson no Flamengo. Como a gente sabe, o Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027. Mas o Eric Pulgar não. O Pulgar tem contrato com o Mengão só até esse ano. E aí, o que acontece? O Felipe Luiz, né, segundo as informações aí do Coluna do Fla, ele considera o Pulgar um jogador indispensável para o elenco. Imprescindível. É essencial que o Pulgar continue no Flamengo. E pensando nisso, o Felipe Luiz, então, convenceu a diretoria a retomar conversas com o Pulgar para uma renovação de contrato. E aí, a informação do Coluna do Fla é que o Flamengo, então, prioriza a renovação do Pulgar nos próximos meses e não, aí, talvez, o caso do Gerson, que tem contrato até 2027, mais 2 anos aí, para cumprir com o Flamengo. E talvez ano que vem, talvez, tá? O Flamengo inicie umas conversas para renovar com o Gerson. Nesse momento, então, a prioridade deve ser realmente o chileno, porque o Flamengo quer contar com ele para o Super Mundial de Clubes no meio do ano. Bom, pessoal, saiu uma informação há uns dias atrás, uma notícia, na verdade, que o Flamengo conseguiu fazer um acordo com a última família de um dos garotos do Ninho, que infelizmente faleceram naquela tragédia que aconteceu. O Flamengo, então, prepara uma homenagem para os garotos do Ninho no clássico contra o Fluminense. Na parte da manhã, será realizado um culto ecumênico no Ninho do Urubu, em evento fechado só para a família, funcionários e diretoria. Mais tarde, 4h30, o time entra em campo com uma pet especial na camisa exibindo a mensagem: Nossos 10. E aí uma exibição no telão do Maracanã marca o momento em que os torcedores participam da homenagem. E aí eu acho que qualquer homenagem que o Flamengo fizer para a família desses garotos, mencionando o nome deles, colocando na camisa, em telão, tudo isso ainda vai ser muito pouco para mostrar o quanto que a instituição Flamengo sente a perca desses garotos. Jovens talentosos que tinham um futuro promissor pela frente. Infelizmente, tiveram aí as suas carreiras interrompidas, não é, por uma tragédia. Então acho que o Flamengo faz muito bem em fazer isso, poderia fazer mais coisas ainda, mas enfim, qualquer coisa que fizer vai ser pouco ainda para mostrar o quanto realmente sente a perca desses garotos. Bom, falando ainda em Fla-Flu, a informação exclusiva aí do Paparazzo Rubro-Negro é que a comissão da seleção brasileira, Dorival Júnior e companhia, vai estar no Maracanã para acompanhar o Fla-Flu. O Dorival, inclusive, estava no Mangueirão domingo passado para acompanhar a final da Supercopa do Brasil e, obviamente, olhar ali alguns jogadores que estão no radar dele, entre eles, com certeza, o Wesley. E aí, a seleção brasileira, o primeiro compromisso dela vai ser no dia 20 de março, no estádio Mané Garrincha, beleza? Que vai ser o confronto válido pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, esse mês agora vai servir para o Dorival olhar os jogadores que ele tem em mente para convocar. E eu tenho quase certeza que o Wesley vai estar nessa lista aí, talvez mais um ou outro jogador do Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se você não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.